Eu convido a todos para nós juntos meditar e ler a palavra de Deus, saudando todos na paz do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma passagem, um texto bíblico que fala sobre a cura de um coxo. E Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração, a nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te digo, ou seja, o que tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés ao telho se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouvia andar e a louvar a Deus. Querido ouvinte da palavra de Deus, você sabe que os dias que nós estamos vivendo, é muito importante esse texto do qual acabamos de ler aqui. Porque nós vemos as promessas feitas pelo nosso Salvador Jesus, quando ele ainda pregava a sua palavra no seu ministério terreno. Ele, por todas as partes dos lugares que Jesus passava, ele pregando o evangelho do reino de Deus, anunciava ao povo acerca da salvação. E ali aconteciam os milagres, maravilha. Nós sabemos que Jesus, ele deu a sua vida por nós. Ele foi levado, como disse o profeta Isaías, ao matadouro, como ovelha muda, sem reclamar. E foi levado ao matadouro, deu a sua vida por nós. E ali a palavra de Deus nos ensina que ele veio ao mundo, mas o mundo rejeitou, porque não o conheceu, porque as obras que Jesus, a palavra que ele pregava, era contra os prazeres carnal. Ele mesmo dizia: vós trabalhais por uma comida que perece, mas nós trabalhamos por uma comida que permanece. Jesus falando desse trabalho, dessa comida, que é fazer a vontade de Deus, da qual nós meditamos e nós vimos os grandes acontecimentos da palavra de Deus. E por isso nós sabemos que Jesus, ele sempre nos fez essa prova, conforme a sua palavra. Até mesmo nós vemos que quando ele curou usando a boca de Pedro, a boca de João, para profetizar a cura deste homem coxo, que estava desde o ventre da sua mãe. Esse homem era coxo, esse homem era paralítico, e ele foi curado naquele momento pela fé de Pedro, pela fé de João, do qual ele profetizou a bênção de Deus na vida do homem que estava paralítico. Nós sabemos que Deus, ele visitou o seu povo. E aqui, irmãos, sabemos que houve uma tão grande perseguição, do qual veio sobre Pedro, sobre João. Eles foram até levados
vamos dizer assim, levado ao sinédrio, ao conselho, o povo até proibindo, queria proibir-lhe falar no nome de Jesus Cristo por causa dos milagres. E nós sabemos que ele precisou no seu discurso, aqui no capítulo 15, disse, olha, não vamos ver o versículo, no capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó, mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que, se vós disse, ou seja, pedisse que soltasse, vamos dizer assim, um homem homicídio, né? Um homem que tinha culpa dos seus erros, preferiram crucificar a Jesus Cristo e soltar um outro preso, do qual este outro preso, ele era malfeitor. Ele era um homem que andava, tinha sido preso por causa das suas maldades, dos seus pecados. E ali Jesus, ele foi condenado no lugar daquele homem malfeitor. E nós sabemos que no dia de hoje não foi diferente. Jesus morreu também pelos seus pecados, pelos meus pecados, para que nós tenha a salvação e a vida eterna. Nós vemos lá no capítulo, vamos dizer, em Mateus, vamos abrir a nossa Bíblia, no capítulo, vamos ver lá em Mateus, capítulo 9, aonde Jesus curou também um homem paralítico, né? E aqui no versículo 1 diz assim, ó, e entrando no barco, passou por um outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que ele trouxe um homem paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deste, disse ao paralítico, filho, tenha bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que algum dos escribas dizia entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil, ou seja, mais fácil, dizer, perdoado te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Nós sabemos que esse homem também, quando ele foi levado para Jesus curar, porque sabia que Jesus Cristo, ele cura, né? Ele é o mesmo de hoje, ontem e será eternamente. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. E agora então, levar aquele homem na presença de Jesus, para Jesus curar. Mas aquele povo que esperava no momento a cura, ele ouviu aquela palavra tão maravilhosa de Jesus, que diz, filho, tenha bom ânimo, teus pecados te são perdoados. E agora já começaram a se entristecer e a rasurar em seu coração, pensar mal. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, os seus pensamentos, Jesus disse, qual é mais fácil dizer a este homem? Teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Então Jesus o curou, e ele tomou sua cama e foi embora para sua casa. E nós sabemos que Jesus, ele quer fazer de nós salvo, ele quer nos perdoar nossos pecados, e por isso ele deu a sua vida por nós. E está escrito na palavra de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E Jesus está preocupado comigo, com você, que nós andamos na luz que é Jesus Cristo, que nós obedecemos a sua palavra. Nós vimos pela palavra de Deus que muitos hoje têm pegado essa Bíblia Sagrada, pregando o Evangelho, mas preocupado ele só com aquilo que a contribuição, preocupado com as coisas materiais. Eles têm medo de pregar contra o pecado, contra a vaidade, porque sabe que se tem medo de ficar sozinho, de ser abandonado, de não ter condições de manter a sua vida, a socialidade, ou seja, social, né? Manter a sua igreja, o seu ministério,
Então eles começam a abrir porta para o pecado, começam a abrir porta para as coisas do mundo, para que, vamos dizer assim, que o povo não se afaste da igreja. Mas num princípio não foi dessa forma. Jesus Cristo, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele sempre preocupou com o homem, pregar a palavra de Deus para tirar o homem do seu pecado, tirar o homem da sua maldade, tirar o homem dos maus costumes, que é o costume da vaidade, de amar a mentira, de amar a prostituição, porque nós sabemos que o homem, para errar, é fácil, mas ele tem que pensar bem, parar e olhar para um lado e começar a se construir novamente, saber que a salvação, ela vem do Senhor. O homem não pode julgar o outro por causa do seu erro, por causa do seu pecado, mas o próprio Jesus ensinou, quando ele estava na cruz, sofrendo, morrendo, a sua mãe, aquelas mulheres que tanto Jesus amou, e até expulsou 7 demônios. Maria Madalena estava ali, Maria, mãe de Jesus, estava ali, e agora Jesus olhava para elas e via que ela chorava, mas pelo sofrimento de Jesus. Por causa que Jesus estava padecendo dores, por causa que Jesus estava sendo, aleluia, atingido, sofrido, morrendo na cruz por mim, seu sangue vertido no Calvário, derramando seu sangue. Jesus agora para e olha para as mulheres e diz: mulher, por que vocês estão chorando por mim? Chora por vocês mesmas, chora por vós mesma, chora por vocês, chora pelos vossos pecados e pelo pecado dos homens. Então a preocupação de Jesus Cristo é que o homem se converta do seu erro, do seu pecado, e vem até Jesus Cristo. Agora tem muitas pessoas, com qual o Senhor já vem falando no meu coração. A preocupação dele é isso: se eu falar a verdade, o irmão não vem mais para a igreja, a irmã não vem mais para a igreja. Ou seja, tem muitas igrejas abertas, muitos ministérios, ministério que concorda com a prostituição, ministério que concorda com o pecado, com homossexualismo, com tudo aquilo que Deus não se agrada, porque a Bíblia é ela que condena. O homem não condena. O homem não pode dizer: eu tenho preconceito contra o pecado. Não, o homem não pode dizer isso. Mas só que a palavra de Deus, ela nos ensina a amarmos da forma que o homem é. Mesmo que ele seja um homem sexual, um homem uma mulher lésbica, ou seja, o homem tem que amar ela, amar em Cristo Jesus. Agora, quem liberta é Jesus Cristo. Jesus não concorda com o pecado, Jesus não concorda com a prostituição. Jesus, ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para adorar a Deus na sua beleza, na sua santidade. Quando Deus fez o homem, diz: façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem, falando ele com o Pai, ou seja, com Jesus Cristo, seu Filho. E nós sabemos que é isso que Deus quer de você, de mim. Então, por isso, caro irmão, caro ouvinte, eu quero dizer a você: ajude-nos em oração. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, tanto eu como você que está ouvindo, porque será difícil para mim e para você o dia que Jesus nos levar para Ele, ou seja, o dia que a nossa vida terminar aqui na terra. O nosso nome não está escrito no livro da vida, só por causa da vaidade, só por causa do pecado, conforme o salmista disse: um confia em cavalo, outro em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque devemos confiar em Deus. É Ele quem perdoa nossos pecados e sara nossas enfermidades. Assim, querido ouvinte, eu quero agradecer a sua atenção, de ter nos ouvido. Eu peço que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.